Olá, livro de Jonas. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença de Deus para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas Deus, que é a minha palavra favorita, é o mas Deus, lançou sobre o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Vou aqui fazer uma interrupção e vou-vos chamar a atenção a uma coisa. Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, e ele disse: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, Nínive era uma cidade inimiga dos judeus. E Jonas estava revoltado contra os de Nínive. Era um inimigo. E Deus disse a Jonatas para ir pregar a Nínive. E Jonas recusou-se. Levantou-se antes e foi para Tarsis, para fugir de Deus. E o que é que aconteceu a Jonas quando ele decidiu fugir de Deus? Reparem. Desceu a Jope. Desceu. Portanto, nós quando fugimos de Deus, descemos. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, e desceu para dentro do navio. Portanto, desceu da cidade para Jope, outra cidade, e desceu da cidade de Jope para dentro do navio. Reparem que desce sempre, quando se foge da palavra de Deus, descemos da nossa condição. Mas ainda vai descer mais. Reparem bem. Vamos continuar. Jonas decidiu fugir, mas Deus lançou uma grande tempestade. É maravilhoso. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam, cada um ao seu Deus, aos deuses pagãos. E alijaram ao mar a carga. Alijaram, para quem não sabe, significa deitaram. Enfim, alijaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jonas, porém, desceu ao porão do navio. Portanto, desceu do porto para o navio, do navio desceu para o fundo do porão. E, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Reparem bem. Aquela gente toda no meio da aflição e Jonas dormia. Tal como Jesus também dormiu na barca, no meio da tempestade. Porque Jonas conhecia Deus. E quem conhece Deus descansa no meio da tempestade. Nada o aflige. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: Que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte saiu a Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu, temo ao Senhor. Reparem, temo ao Senhor,
o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ou seja, o Criador de tudo o que é. Então, estes homens, os marinheiros, se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isso que tu nos fizeste? Eles, ou seja, os marinheiros reconheceram que existe um Deus verdadeiro, mais poderoso que todos os outros deuses, porque são falsos. Um Deus Criador. Reconheceram o poder verdadeiro de Deus, que Ele é que de facto comanda em tudo o que é, incluindo tempestades, obviamente. Nada de especial. E então, aqui está o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Quando reconhecemos o poder de Deus, temos medo. Sim, devemos ter medo de Deus, porque nos pode dar a morte eterna ou a vida eterna. Daí o princípio da sabedoria ser o temor de Deus. Ora, estes homens começaram a temer a Deus e lhe disseram: que é isto que tu nos fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença de Deus, porque ele lhe o tinha declarado. E ainda lhe perguntaram: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Pois o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Por isso, clamaram a Deus. Reparem, clamaram a Deus, chamaram por Deus, pediram ajuda a Deus, rezaram a Deus. É a mesma coisa. E disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pareçamos por causa da vida deste homem, e que não nos ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Reparem o que é que aconteceu a Jonas. De novo, saiu do fundo do barco para o fundo do mar. Quando fugimos de Deus, quando fugimos da palavra de Deus, descemos sempre mais e mais. Eu sou testemunha disso, por isso caí, por isso a minha vida caiu, porque fugi e desobedeci a Deus. E como tal, a minha vida caiu. É lindo. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios a Deus e fizeram votos. Então, Deus deparou... Então, Deus deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Eu acho que isto deve estar mal traduzido. É preparou, mas pronto. Deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqui não fala em baleia. Muitas traduções dizem baleia. Aqui diz peixe. Portanto, um grande peixe engoliu a Jonas e Jonas teve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Repara que Jesus Cristo esteve morto 3 dias e 3 noites. Interessante, hein? E reparem o que é que Jonas fez no fundo da barriga do peixe. Ou seja, já estava morto. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Quando é que nós chamamos a Deus? É nas angústias. Claro que também devemos clamar a Deus, falar com Deus quando estamos felizes e alegres e tudo nos corre bem. Mas quando estamos na angústia, clamamos com desespero. E é muito diferente a intensidade com que falamos e pedimos a Deus.
E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do sepulcro, portanto já estava morto, do ventre do sepulcro, gritei, e tu ouviste a minha voz. Estás a ver? Nunca é tarde para Deus. Nunca é tarde para pedirmos ajuda a Deus. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Isto são as dificuldades da vida. Todas as ondas e as vagas, as dúvidas, quando nos sentimos perdidos, quando temos problemas que nos assoberbam, passam por cima de nós. Mas nós, o que é que devemos fazer? Clamar a Deus. E Ele responde. A beleza da coisa é que Ele responde sempre. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Isto é uma prefiguração do que nos vai acontecer. Vamos morrer, mas Deus vai nos ressuscitar. Fizeste subir da cova a minha vida. Foi o que Ele fez a Jesus Cristo. Fê-lo subir da cova. Ao fim do terceiro dia, Ele ressuscitou. E Jesus prometeu-nos a mesma coisa. Se confiarmos nele, seremos salvos e teremos a vida eterna. Isto é verdade, logo é real. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Os que se apegam aos vãos ídolos. O que é que são os vãos ídolos? O dinheiro, as pinturas, as maquilhagens. Isto é para a minha filha, especialmente. As Kylie Minogues, os ídolos deste mundo. Eles até chamam o programa os ídolos. Os ídolos. Os mestres deste mundo, todos aqueles que nós adoramos, que não seja Jesus Cristo. Esses são os ídolos. Quem se apega aos ídolos, está aqui Jonas a dizer, afastam de si a misericórdia de Deus, que é a vida eterna. Apesar dos nossos pecados, apesar de andarmos perdidos, apesar de só fazermos asneiras, Deus vai nos perdoar, se confiarmos nele. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz de ação de graças. Estão a ver o sacrifício que Deus quer? Não é de animais, é a voz de ação de graças. É a súplica, é o confiarmos nele. É este o sacrifício que Deus quer de nós. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Portanto, não é pelo nosso esforço que temos a salvação, não é por meditarmos, não é por fazermos, sacrifícios de joelhos, quilómetros e quilómetros, de joelhos, arrojar até os joelhos estarem em sangue e pormos uma velinha que temos a salvação. É por confiarmos em Deus. É por isso é que temos a salvação. Não é porque seja lá o que for que a gente faça. Não há nada que possamos fazer para termos a salvação. A salvação é de graça e é-nos dada por Deus, por Jesus Cristo. Ele já fez todo o sacrifício por nós. Falou, pois, o Senhor, reparem, falou Deus ao peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. Foi até uma praia e o peixe vomitou Jonas. Ora, isto é um milagre real, que aconteceu mesmo. Agora reparem o que vai aqui dizer. Pela segunda vez veio a palavra de Deus a Jonas. Jonas até aqui andava a fugir da palavra de Deus, das ordens de Deus, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, devia ser a grande capital mundial da altura, ou uma das, porque Ur era outra, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Que Deus ordena. Deus não Ele dá-te a livre escolha. Podes obedecer ou não.
mas são ordens. E devemos seguir as ordens de Deus, sob pena de nos perdermos, de perdermos a vida eterna. Claro, quem for de Deus, aos seguidores de Deus, Deus é mais severo e faz-nos passar por tribulação, até para testar a nossa fé. Mas aos que não acreditam em Deus, não lhes acontece nada por enquanto na vida, até prosperam. Porque é que os maus prosperam? Os maus prosperam nesta vida. O problema é depois na outra vida, na vida eterna. Porque o que está em causa, filhinha, é a vida eterna. Não é 100 anos, que é o máximo que nós vivemos. 100 anos passa num instantinho. É a vida eterna. É disso que se trata. Bom, continuando. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada, a pé. 3 dias demorava Nínive a atravessar. Ora, 3 dias a pé, para tu teres uma ideia, é daqui de Carcavelos a 3 dias, é daqui de Carcavelos. Ora, Vila Franca é um dia. Desculpem. É para aí, sei lá. Não é para aí Santarém? Daqui a Santarém. Era uma cidade grande. Grande. 3 dias a pé. Os historiadores vão dizer que era uma cidade para aí com 1000 pessoas. Não. Era uma cidade grande. A Bíblia diz que era. Assim era. Porque a Bíblia é a verdade. Não é uma verdade. É a verdade. Ou seja, não é relativa. É uma verdade absoluta. A verdade. Podemos confiar. 100%. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia. E clamava, ou seja, pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Reparem, 40 dias. 40 dias foi o tempo que os israelitas estiveram no deserto. 40 dias e 40 anos. 40 anos. 40 dias foi o tempo que Jesus esteve no deserto. 40. Por que será? 40. O que é que... Há aqui qualquer coisa a aprender. Não sei o quê, mas por alguma razão Deus usa 40 dias. Temos que estudar a Bíblia para perceber. Não sei. Ainda não sei. Um dia saberei. Vou rezar a Deus a ver se Ele me explica. Ele explica sempre. Sempre que lhe peço. Eu ou qualquer outra pessoa. 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus. Arrependeram-se. E proclamaram um jejum. Coisa que nós não fazemos, mas devíamos fazer. E vestiram-se de saco, desde o maior deles até ao menor. Ou seja, desde o rei até ao servo. A notícia, cá está, a notícia chegou também ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco de serapilheira, uma roupa assim de mendigo, uma roupa, sentou-se sobre cinzas, portanto, a mostrar que estava arrependido. Porquê? Porque ouviu a palavra de Deus. E é o que nós não fazemos. Não nos arrependemos. Devemos de ouvir a palavra de Deus, reconhecer que fazemos mal e arrependermos-nos. E então mudar a nossa atitude com arrependimento divino, arrependimento profundo. E fez uma proclamação e a publicou em Nínive, isto o rei, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas. Não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais. E clamem fortemente a Deus. Clamem a Deus. E convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Arrependam-se. Mudem. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá
e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Reparem bem, convertam-se para que Deus mude ideias. Ou seja, nós podemos influenciar Deus. Podemos, com o nosso arrependimento sincero, porque Deus vê os nossos corações, fazer com que Deus mude o seu decreto de nos castigar. Isso já me aconteceu também. Já me arrependi e Deus já mudou de ideias e já me deu benesses, até materiais. Benesses até materiais. Não só espirituais, como materiais. Sim, isto também é possível. Claro que é possível. Por isso é que Jesus diz: arrependam-se e não voltem a pecar. Porque Deus tem coração mole e muda. E nos salva e nos perdoa. Isso é que é bom no nosso Deus. É um Deus que perdoa. Continuando. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, arrependeram-se das coisas que estavam a fazer mal, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Como veem, Deus mudou de ideias. É fantástico. O nosso Deus é fantástico. É do melhor que há. Mas isso, eles terem-se arrependido, Deus ter mudado de ideias, mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor, rezou a Deus e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Pronto, ele sabia. Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, portanto, demorado, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Ou seja, Jonas, quando Deus lhe disse, vai lá pregar aos ninivitas, Jonas não quis ir porque sabia que se eles se arrependessem, Deus os ia perdoar. E Jonas estava revoltado e amargurado com o mal que eles fizeram aos judeus. Eles eram mesmo maus. Eles matavam bebés, matavam pessoas, faziam maldades, não é? Invadiam e faziam mal. Então eles estavam muito revoltados. E Jonas não queria que eles salvassem. Eles eram inimigos, tinham feito mal aos familiares dele e não queria que eles tivessem salvação. Por isso é que Jonas fugiu ao que Deus disse. O que é que Jonas está-nos aqui a confirmar? Que Deus é misericordioso. Já no Antigo Testamento, aqueles cristãos que dizem que Deus do Antigo Testamento é mau, desenganem-se. No Antigo Testamento está bem claro que Deus é bom e misericordioso. É um Deus bom. Agora, continuando, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Estas pessoas antigamente levavam estas coisas muito a sério, não é como nós agora. Com o mal dos outros eles ficavam mesmo mal. E então ele preferia morrer. E respondeu Deus: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, da cidade. E ali fez para si uma barraca e se sentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Portanto, Jonas ainda estava na esperança que Deus mandasse destruísse a cidade. Então foi sentar-se ao longe a ver, à espera. Mas aqui o que é engraçado é que Jonas, no fundo, está a dizer que Deus está a ser injusto. Ou seja, e Deus responde-lhe. Portanto, Deus quer que nós conversemos com Ele. Também podemos debater com Deus. Questioná-lo. E Ele prova-nos as coisas. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira e fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva da manhã, o qual
feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. É um bocado o que está ali a acontecer com os meus alhos que eu plantei. Está cheio de bicho e penso que eles estão lá a comer o alho todo. Enfim, é um problema que eu tenho. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou de insolação. E desejou com toda a sua alma morrer. O Jonas era dramático. Dizendo, melhor me é morrer do que viver. Por causa da aboboreira. Ele queria morrer. E então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? E respondeu ele, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E disse, pois, Deus, tens compaixão da aboboreira. Não é? Importas tanto com a aboboreira, queres morrer. Na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. A aboboreira não foi obra de Jonas. E ele estava cheio de pena da aboboreira. E continuou Deus. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado. Portanto, Jonas teve pena da aboboreira, mas não tinha pena das pessoas. Isto é como hoje em dia dizem aí os ecológicos, os biólogos, têm muita pena dos animais, mas não têm pena nenhuma das pessoas. Quando o homem é a coisa que mais vale para Deus. Portanto, tens pena da aboboreira e não meio... Eu não. Eu, Deus, ter compaixão das pessoas que são obra da mão dele. São vida que ele dá e que ele cria. E assim acaba o livro de Jonas. Termina assim. Não nos diz o que é que acontece a Jonas, nem o que é que acontece a Nínive. Mas Nínive foi poupada e é uma história fabulosa, real. As pessoas arrependeram-se. É real, eu sei que é real porque Jesus depois noutra mais à frente diz haverá mais misericórdia para Nínive, ou faz menção a Nínive, que todos os habitantes serão perdoados, os que se arrependeram. Portanto, se Jesus menciona Nínive e Sodoma e Gomorra, é porque são cidades reais, porque Jesus é a verdade. Portanto, são coisas reais. Esta história é real e ensina-nos muita coisa sobre o arrependimento, sobre o perdão de Deus e sobre fugirmos da palavra de Deus ao chamamento. Perdemos muita coisa. Deus até pode não nos castigar. Neste caso, ele foi mais duro ou mais rigoroso com Jonas, porque Jonas era um pregador da palavra de Deus. Jonas era um profeta, falava diretamente com Deus. E Deus é mais rigoroso com estas pessoas, com quem fala diretamente com ele. Pode não haver necessidade de ser tão rigoroso connosco, mas ele mostra-nos isto através de acontecimentos na vida. Sou testemunha disso, tanto do castigo de Deus, do bendito castigo de Deus, que é para nos corrigir e levar ao caminho certo, assim como das benesses quando nos arrependemos e do Ele nos dar em dobro, tal como nos ensina o livro de Jó, não é de Jonas, o livro de Jó, que nos ensina que Deus no fim nos dá o dobro se tivermos fé nele. E era isto, meus amigos, um grande abraço, tenham uma boa semana na paz de Cristo, fiquem com a paz de Cristo e o Senhor vos acompanhe. O Espírito Santo vos ilumine. Um grande abraço, curtam à brava.